estamos no fim de semana de Páscoa. Começamos ontem a nossa série de 3 ministrações a respeito do assunto. Ontem apresentamos Cristo como a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascal, e vimos como a Páscoa aponta para a obra do Senhor Jesus na cruz. Hoje eu quero trabalhar nessa segunda ministração os benefícios da Páscoa, o que isso tem trazido e liberado sobre as nossas vidas. E amanhã, no domingo, nós vamos terminar essa série falando a respeito do pós-Páscoa, né, do que é essa celebração além daquele momento inicial. Então, em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, esse tem sido o nosso texto base para todos esses dias, no capítulo 5, e nos versículos 6 a 8, o apóstolo Paulo diz assim: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Não dá para falar da Páscoa sem falar da festa dos pães asmos, né? Logo depois da ceia de Páscoa se seguiam 7 dias, uma semana de festa, de celebração com os pães sem fermento. Então, quando o apóstolo Paulo está falando aqui a respeito do fermento, e esse vai ser um assunto que nós vamos explorar amanhã, ele está falando de algo que tipifica a maldade, o pecado. Quando ele fala da festa dos pães asmos, dos pães sem fermento, ele aplica isso no aspecto de viver uma vida de sinceridade e de verdade. Ou seja, é o resultado do pós-Páscoa, do encontro com Cristo, da obra de Cristo nas nossas vidas, e essa maneira de celebrar a festa tem que ser entendida. Mas, como disse, esse é o nosso assunto de amanhã. Ontem falamos de Cristo como o nosso Cordeiro da Páscoa. Só que a Bíblia diz que Ele foi sacrificado, e que, obviamente, isso produz resultados na nossa vida. Essa mudança de vida, de deixar o fermento, né, da maldade e da malícia, para viver os asmos da sinceridade e da verdade, é parte do resultado dos benefícios do sacrifício de Jesus. E hoje eu quero falar, ontem mostramos toda a tipologia da Páscoa, como ela aponta para Jesus, converge para a obra de Cristo na cruz. Então, hoje eu já quero ir direto no assunto, ainda fazendo alguns paralelos, mas trabalhando melhor a ideia e o conceito dos benefícios que a Páscoa nos proporciona. Então, o primeiro elemento a ser destacado aqui, a primeira verdade, o primeiro ponto que eu quero me gastar é uma pergunta: por que o sangue tinha que ser derramado? Já na primeira Páscoa, Deus orienta que se pegasse do sangue do Cordeiro e colocasse nos umbrais das portas. Qual é, no plano espiritual, né, a mensagem que o sangue derramado comunica? Qual é a importância que ele tinha? E esse é um paralelo da obra da cruz e da salvação muito importante que nós precisamos entender. Então, antes de mais nada, olhando desde uma fundamentação na qual Deus vinha trabalhando já no Velho Testamento, na Velha Aliança, eu quero ler 2 textos do Velho Testamento, um em Gênesis, outro em Levítico, que fala a respeito do sangue. O primeiro está em Gênesis 9, de 3 a 5, que diz assim: logo depois do dilúvio, Deus está agora falando com Noé, e diferente do que Deus havia dito a Adão lá no começo no Éden, que ele deu toda a erva para alimento, agora Deus permite um avanço, uma mudança no padrão da alimentação, e nós percebemos que a carne dos animais vai ser liberada. Esse é o assunto. Então vamos ler. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida do seu semelhante. Eu estou lendo esse texto de Gênesis 9, porque essa é uma afirmação e uma declaração de Deus antes da lei de Moisés, né? Não comer o sangue é um fundamento que antecede a lei. Depois, na lei de Moisés, nós temos uma repetição dessa instrução, que se encontra em Levítico 17, de 10 a 12. O texto diz: qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, que comer sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. A sustentação dessa proibição continua. Qual é o argumento?
a razão da proibição. O texto diz, porque a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado a vocês sob o altar para fazer expiação pela vida de vocês. Porque é o sangue que fará expiação pela vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhum de vocês comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês o comerá. Quando chegamos no Novo Testamento, na Nova Aliança, poucas dessas preocupações que se tinham no Velho Testamento foram transmitidas no início da conversão dos gentios. Enquanto havia uma disputa se eles tinham que se circuncidar ou não, há um concílio que se reúne em Jerusalém e a conclusão que eles chegam não apenas é que a salvação é pela graça, mas que poucas coisas deveriam ser comunicadas de forma literal. E naquela primeira instrução, é lógico que as epístolas depois viriam trazer ainda instruções melhores, ampliadas, detalhadas, mas a primeira instrução é que ele se guardasse da carne sufocada e do sangue. As duas coisas, na verdade, são uma só e eu já vou explicar. Que eles se guardassem dos ídolos e da prostituição. Então, esses 4 mandamentos claros do Velho Testamento são passados para o Novo Testamento de forma literal e imediata. Então, o que era a carne sufocada? Quando um animal era morto, o sangue tinha que ser derramado. Eles não poderiam cozinhar, por exemplo, o animal no seu próprio sangue. Nós no Brasil aqui temos a cultura aí da galinha ao molho pardo, sarapatel, alguns desses pratos onde se cozinha com sangue. A orientação bíblica é que não se coma sangue, não importa a cultura do país, não importa o que seja, e se você não tinha conhecimento disso, é muito importante saber que essa restrição continua. Então a carne sufocada é aquela que foi cozinhada sem o derramamento do sangue. E a outra ordem de não comer sangue, é independente de estar ou não na carne, não poderia se consumir. A razão que Deus dá, a vida está no sangue, e a razão do sacrifício de animais com derramamento de sangue, estabelecido desde o Velho Testamento, é porque a vida do animal, representada no sangue do animal por ele derramado, falava da substituição de um dia a vida de Cristo sendo derramada por nós. Então, nós precisamos entender essa simbologia da Páscoa, porque o primeiro benefício que nos toca diz respeito ao sangue do Cordeiro, derramado por Jesus. Quando Jesus se apresenta publicamente no início do seu ministério, João Batista, seu precursor, aponta para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim como os animais eram mortos no Velho Testamento e o sangue derramado para fazer expiação pelo pecado, há um paralelo que claramente converge para Jesus e a Bíblia mostra que ele ocuparia esse lugar. Então, Hebreus, capítulo 9, verso 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Nós precisamos entender, normalmente o nosso conceito simplifica a ideia, eu pedi perdão, Deus me perdoa. Mas a razão pela qual o perdão é oferecido é porque a expiação foi feita, um sacrifício foi feito que nos substituiu, então o perdão se torna possível. E nós precisamos entender que ao derramar seu sangue, ao entregar sua vida, Jesus estava pagando uma conta que nós não poderíamos pagar. Deus disse desde o início para o homem, no dia em que você pecar, certamente morrerá. A Bíblia diz, ela claramente aponta para isso, o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é que a morte era exigida. No entanto, se nós fôssemos morrer pelos nossos pecados, nós teríamos uma complicação eterna. Porque, embora houvesse a necessidade da vida ser derramada por conta do pecado, isso não resolveria a nossa situação. Nós, morrendo em pecado, ainda que tentando quitar a conta aqui na terra, estaríamos eternamente perdidos. Isso coloca o homem numa situação complicada, a ponto de no Salmo 49, a palavra de Deus fazer uma afirmação que nós só vamos entender a importância, o peso e o cumprimento dela, quando a obra de Jesus é claramente revelada. No Salmo 49, eu vou ler do 7 ao 9, a Bíblia diz assim, ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessaria a tentativa para sempre. Ninguém poderia nem resolver o seu problema, nem o do próximo, porque todos estávamos em pecados. E morrer em pecado significaria selar uma condição de perdição eterna. Essa é a razão pela qual Jesus precisa vir como o Cordeiro que nós apresentamos na mensagem de ontem. Ele é que nos substitui. Ele foi gerado sem pecado, ele viveu sem pecado, ele era o único que poderia entregar a sua vida.
né? Jesus não tinha a sua vida requerida pelo preço do pecado como nós temos. Ele diz, eu, de mim mesmo, voluntariamente dou a minha vida. Ninguém pode tirá-la de mim. É por isso que Jesus morre a hora que Ele quer. O Novo Testamento nos mostra que tentaram prendê-lo, tentaram matá-lo antes da cruz e não puderam. E a Bíblia diz porque não era chegada a sua hora. Quando Jesus está na cruz, ele simplesmente brada, Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito, e morreu. Morte por crucificação era uma morte lenta. A ideia dos romanos era justamente infligir muito sofrimento antes que a morte se consumasse. A razão pela qual quebraram as pernas dos 2 ladrões, dos 2 criminosos crucificados ao lado de Jesus, era para acelerar o processo, porque eles não queriam que a morte demorasse. Mas com Jesus não foi necessário. Aliás, o centurião romano do lado da cruz, quando vê ele dizendo, nas tuas mãos entrega o meu espírito, pende a cabeça, morre. Daqui a pouco o perfúrio constata a sua morte. A declaração dele é, este verdadeiramente era filho de Deus. Porque ninguém tomava essa decisão, agora estou morrendo. Mas Jesus tinha autoridade, é por isso que Ele nos substituiu. Então, o derramar do sangue de Jesus significa que a vida dele estava sendo entregue por nós. Agora, aonde nós vamos entender isso? Nós precisamos olhar a perspectiva correta. O Novo Testamento vai falar exatamente dessa obra, de como o sangue de Jesus trouxe redenção, remissão para os nossos pecados. Em Colossenses, no capítulo 2, nos versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo aponta claramente esse benefício espiritual para mim e para você, proveniente do sangue derramado de Jesus, o Cordeiro Pascal. Ele diz, quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados e cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Interessante que a Bíblia não fala só do perdão dos pecados e do cancelamento desse escrito de dívida que eram os nossos pecados, mas a Bíblia diz que Ele nos deu vida. Ao entregar a sua vida em lugar da nossa, Ele comunicava a sua vida. Porque a obra da cruz é uma obra de troca. A Bíblia diz que Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ele se fez pecado por nós para que nele nós nos tornássemos a justiça de Deus. Gálatas diz que Ele se fez maldição para que nós recebêssemos a bênção. Então, nós entendemos que na cruz houve uma troca. A nossa morte é assumida por Ele, para que a sua vida nos fosse comunicada. O sangue derramado de Jesus no plano espiritual é uma moeda que quitou, que pagou a nossa dívida. Essa perspectiva também precisa ser entendida. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 7, a Bíblia diz, nele, está falando sobre Jesus, nele, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Por que a redenção vem pelo sangue? Porque a remissão dos pecados vem pelo sangue. Porque agora era necessário um substituto, pagando com a sua própria vida a dívida que nós não poderíamos pagar. Desde o início, quando o homem peca lá no Jardim do Éden, tenta produzir, ele percebe a sua nudez, ele tenta produzir a sua própria roupagem. A Bíblia diz que o homem fez folhas, com folhas de figueira, vestes para si de uma árvore, Deus não aceitou. E a Bíblia diz que Deus fez novas vestes, de um animal, pele de um animal. Isso significa que nós temos o primeiro animal sendo morto. O primeiro sacrifício imediatamente acontecendo depois do pecado. Isso tudo apontava para a obra que Jesus faria em nosso lugar. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 18, fica claro que essa redenção pelo sangue tem uma conotação com o sangue como uma espécie de moeda, que pagou a nossa dívida, que quitou a nossa dívida. Eu vou ler 1 de Pedro, a partir do versículo 1. Perdão, vou ler 1 de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18. Ele diz, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Observe sempre essa comparação feita da morte de Jesus como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O verso 20 diz, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e esperança de vocês estejam em Deus. Há, obviamente, uma comparação de que o resgate
E quando falamos de redenção, nós precisamos entender que na Bíblia isso é o resgate de uma propriedade. O homem estabelecido por Deus nessa terra como propriedade de Deus. Quando peca, ele se sujeita à autoridade do diabo. Segundo de Pedro, capítulo 2, verso 19, diz: quem é vencido em algo se torna escravo daquele que o vence. Quando o homem cede à proposta do pecado, ele agora passa a estar debaixo da autoridade de Satanás. É por isso que a Bíblia mostra em Colossenses 1,13 que Deus nos arrancou do império das trevas. Ele vem reaver, readquirir a sua propriedade perdida. E isso só foi possível pelo derramar do sangue de Jesus. Mas a ideia de redenção, de resgate, quando uma propriedade tinha sido perdida, é que ela precisava ser comprada de volta mediante o pagamento da dívida. Então, quando Jesus vai à cruz, ele cancelou um escrito de dívida. Isso é apresentado na Bíblia, na figura, na alegoria de uma transação comercial. E quando ele pagou e quitou a nossa dívida, ele nos adquiriu novamente para Deus. Então, precisamos entender que o sangue não fala só de perdão, mas de compra, de resgate. Aonde isso nos coloca? Isso significa que, a partir de então, nós nos tornamos a propriedade de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 5, nos versículos 9 e 10, nós temos uma declaração num cântico de adoração fantástico, né? A palavra de Deus diz o seguinte: e cantava um cântico novo dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus. Observe a frase compraste. E com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A adoração dos céus, em reconhecimento à obra de Jesus, é que Ele, com seu sangue, nos comprou para Deus. Então, ao dar a própria vida, derramar seu sangue, nos substituindo, pagando a nossa dívida, Ele não só perdoou pecados, Ele não só quitou a dívida, mas Ele nos comprou. Aonde a redenção nos leva? Isso significa que agora nós somos propriedade de Deus, pertencemos a Deus. E quando você olha para a mensagem lá da primeira Páscoa, que Deus diz: coloque o sangue no umbral da porta, e se a marca do sangue estiver lá, Deus diz: eu não vou permitir que o anjo da morte entre e tocar os primogênitos. Deus estava dizendo o seguinte, que aquele sinal do sangue na porta indicava que aquela casa tinha dono, e que as pessoas que ali estavam eram propriedade de Deus. Então Deus diz: onde tiver a marca do sangue, eu vou me colocar à frente dessa casa, eu vou protegê-la, eu vou defendê-la. E o que cada um de nós pode esperar como resultado desse resgate, né, feito por Jesus, pelo derramar do seu sangue, é não apenas o perdão dos pecados, como também a proteção. Isso tudo é oriundo do quê? Do fato de que Deus nos comprou e agora nós somos a sua propriedade. Em Êxodo, no capítulo 12, no versículo 13, Deus diz: o sangue vos será por sinal. Ele era uma mensagem proclamada de que aquela casa tinha dono. É por isso que hoje podemos entender que o sangue de Jesus, né, nos dá a capacidade de viver debaixo de proteção em relação aos ataques do reino das trevas e nos permite ter vitória sobre o diabo e o reino das trevas. Apocalipse 12, 12, falando do diabo, diz assim: eles o venceram. Fala dos santos vencendo o diabo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho e porque não amaram as suas vidas até a morte. O sangue de Jesus nos garante vitória sobre o reino das trevas, porque nós fomos arrancados de lá pelo pagamento dessa moeda do sangue. Ao falar do sangue, nós estamos mandando uma mensagem no reino espiritual, que esse sangue que nos limpou, que nos purificou também, é um selo de propriedade, que diz que nós pertencemos a Deus. Impossível falar dos benefícios da Páscoa sem reconhecer o derramamento do sangue e as consequências que ele produziu na nossa vida. Mas, repito, do que mera e simplesmente pecados perdoados, né? Nós fomos resgatados, comprados por Deus e agora somos propriedade de Deus. E quando falamos do sangue trazendo vitória em relação ao inimigo, não dá para negar esse aspecto na obra da Páscoa e esses benefícios. Esse é o segundo ponto que eu quero trabalhar agora, né? A ação de Deus na Páscoa contra o inimigo. Na primeira Páscoa nós vemos que Deus fere não só o Egito com pragas, mas ele também destrói depois Faraó e o seu exército quando ele sai em perseguição. Israel passa pelo Mar Vermelho que Deus abre a pé enxuto, mas Deus faz com que as águas se fechem sobre os egípcios e eles todos morreram. Além de já ter matado os primogênitos, agora Deus traz uma aniquilação sem precedentes contra aqueles que escravizavam a nação de Israel. Quando a gente olha o paralelo
paralelo disso no plano espiritual, nós também estávamos escravizados debaixo de um tirano e também vivemos em opressão. Mas a Bíblia diz que quem nos oprimia era Satanás. Portanto, Faraó é uma figura de Satanás. O exército de Faraó figura os demônios, que é o exército de Satanás. Então, a obra da cruz fere diretamente o reino das trevas. Não apenas trazendo libertação para nós, mas a obra da cruz significa uma vitória esmagadora contra o reino das trevas. Aliás, em Êxodo 12:12, na primeira Páscoa, Deus disse que não ia ferir só o Egito ou os egípcios, mas Deus disse que iria julgar os deuses do Egito. Observe isso, Êxodo 12:12 diz assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. É lógico que Deus não está reconhecendo haver nenhum outro tipo de Deus além dele. Mas aqueles pseudos-deuses, intitulados deuses pelos egípcios, seriam julgados. Deus estava dizendo, eu não vou fazer algo só a favor do meu povo, mas eu vou contra tudo aquilo que os prendeu e os feriu. E aqui nós temos uma representação espiritual. Qual é o paralelo disso no Novo Testamento? A gente leu agora há pouco Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14, que falam a respeito de como Ele nos deu vida, de como Ele cancelou o escrito de dívida que havia contra nós. Mas qual foi o resultado de derramar seu sangue para nos dar vida, para cancelar, o escrito de dívida que havia contra nós? Foi uma vitória esmagadora contra o reino das trevas. O versículo seguinte, o 15, a gente leu anteriormente o 13 e o 14. O versículo 15 de Colossenses 2 diz assim: e despojando os principados e as potestades. Esses são termos usados no Novo Testamento para falar dos espíritos malignos. Principados são príncipes, potestades são poderes. Há uma hierarquia no reino espiritual. E a Bíblia diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A obra da cruz significa a nossa salvação, a nossa redenção, mas significa derrota do reino das trevas, significa uma vitória, um triunfo esmagador de Deus sobre o reino das trevas. E quando falamos do benefício ou dos benefícios da Páscoa, nós precisamos entender que o sangue, além de nos ter comprado para Deus, nos proteger, porque agora somos propriedade de Deus, significa também que o reino das trevas foi vencido. Toda pessoa que decide andar em comunhão com Cristo, em aliança com Cristo, rendendo sua vida à obra de salvação e ao senhorio de Jesus, precisa entender que isso traz como benefício, não só o que destacamos em primeiro lugar, pecados perdoados, você como propriedade de Deus, mas isso significa vitória sobre o reino das trevas. Há uma batalha contra o reino das trevas que ainda acontece. A guerra não terminou, mas a vitória nos foi conquistada. Isso significa que eu e você hoje podemos andar e caminhar em vitória. Quando nós lemos o Velho Testamento, nós lemos um livro cheio de histórias de guerras e batalhas. Alguns chegam a dizer que há relatos do Velho Testamento são sangrentos demais, e não podemos deixar de reconhecer que isso seja verdade. Mas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 12, ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Em outras palavras, ele está dizendo, diferente do povo de Deus do Velho Testamento, nós não temos que travar essas guerras literais. Nós não lutamos contra pessoas. Então, lutamos contra o quê, Paulo? Ele continua e diz o seguinte, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a guerra continua, sim, mas nos 2 versículos anteriores, antes de anunciar a guerra, Paulo diz, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. No versículo 13 ele vai dizer, por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, observe isso, não é só ter vencido algumas dessas batalhas, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. A certeza que todo crente em Jesus pode ter é que não importa o nível de guerra espiritual, de batalha que a gente trave contra o reino das trevas, nós temos uma provisão de vitória já garantida. Nos foi dado a autoridade contra o reino das trevas. Jesus diz, no meu nome vocês vão expelir, expulsar demônios. Ele estava dizendo, vocês vão tomar autoridade e exigir que eles se submetem. Interessante que quando os discípulos começam a ter as primeiras experiências expulsando demônios, eles voltam empolgados,
verdade, isso está registrado lá no Evangelho de Lucas. Ele diz, Senhor, no teu nome os demônios se nos submetem. Né? É impressionante perceber a autoridade do nome de Jesus. Mesmo hoje, eu e você podemos viver essa autoridade. Não só para expulsar o demônio que oprime uma pessoa, mas para não permitir que ele tenha lugar nas nossas vidas. Paulo diz, escrevendo aos Efésios, não deem lugar ao diabo. Eu e você precisamos entender que apesar de termos por direito uma vitória, se nós quebramos princípios e o pecado, uma coisa que nós vamos tratar mais amanhã, ele pode anular parte dessa obra realizada por Deus. É por isso que nós precisamos entender a maneira correta de como nos comportar no pós-Páscoa, depois do encontro com Cristo. Mas esse assunto de amanhã, o pecado pode trazer dano. Então a Bíblia diz, não dê lugar. Porque se não entendemos a nossa posição, a nossa vitória, ou se comprometemos aquilo que nos foi dado, o diabo pode até ter espaço. Mas a mensagem importante está lá em Tiago, capítulo 4. Né? A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós podemos andar em vitória. Em 1 de Pedro, no capítulo 5, nos versículos 8 e 9, a Bíblia diz, o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz, resisti-lhe firmes na fé. Eu e você temos uma vitória que foi conquistada. Podemos resistir o diabo, podemos vencer as suas obras, podemos resistir à opressão, né? Podemos resistir às investidas do reino das trevas e andar e caminhar em vitória. Vitória sobre o reino das trevas faz parte dos benefícios da obra da cruz, né, da morte de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, e nós precisamos entender. Agora, nessa vitória de Jesus sobre o reino das trevas, a primeira coisa que ele fez foi quebrar o cativeiro da escravidão. Então não podemos falar da ação da cruz contra o reino das trevas sem deixar de entender que houve esse cativeiro de escravidão sendo rompido. Êxodo, capítulo 12, 41 e 42 diz, aconteceu o quê? Ao final dos 430 anos, tempo que a nação de Israel ficou escravizada no Egito, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração. Né? Algo que a gente precisa sempre reconhecer, como falamos ao explorar o primeiro tópico, é que Jesus nos comprou pelo seu sangue. Ele agora se tornou nosso dono. Nós não estamos mais debaixo do senhorio de Satanás, escravos dele. Nós somos comprados por Deus. Agora, isso não significa que a gente não seja mais escravo. Isso significa que nós mudamos de dono. Redenção era isso. Quando uma pessoa tinha a sua dívida, que o levou à escravidão, paga por outro, que era o seu redentor, ele agora deixava de pertencer ao antigo dono e pertencia ao novo. Tem muito crente equivocadamente dizendo, eu era escravo e não sou mais. Eu digo, tem que ajustar essa frase. Se você está dizendo, eu era escravo de Satanás e dele não sou mais, verdade. Mas agora nós somos escravos de Deus. A diferença é que Deus não nos comprou para nos tratar como escravos. É por isso que o Novo Testamento diz, vocês não receberam de novo o espírito de escravidão para estar com temor, mas receberam o espírito de adoção. No Velho Testamento, o único que poderia ser redentor era o parente mais próximo. Por quê? Ele não compraria aquela pessoa que estava, por conta de uma dívida, né, escravizado, como uma mera transação comercial para tratá-lo como escravo. Nem valeria o preço a ser pago. Se a pessoa já foi entregue como escrava, é porque ela não pôde pagar a dívida. E, normalmente, essa dívida era muito maior do que o valor de um escravo. Um parente fazia isso, porque queria usar de misericórdia. Então, pagava o preço necessário para ver o seu parente, a quem ele amava e com quem se importava, liberto. E o trataria com honra e dignidade como família. É isso que Deus fez conosco. Legalmente, Ele é o nosso dono, mas Ele nos traz para a sua família. Ele nos dá o espírito de adoção e diz, vou tratá-los como filhos. A obra da cruz quebrou a força de propriedade que o diabo tinha sobre nós, o direito dele de nos escravizar. Portanto, nós precisamos ter um posicionamento de fé, a partir do momento onde começamos a andar em Cristo e dizer, eu não aceito nada que pertencia à escravidão da velha vida. Não importa se estamos falando de vícios, não importa se estamos falando de pecados que nos prenderam, de hábitos terríveis, nós podemos ser livres de todo o cativeiro que um dia nos prendeu. Essa é a obra e o benefício da cruz. E você que tem entregue a sua vida em Jesus precisa entender, acreditar, aplicar fé nisso, para que você viva a sua libertação completa.
eu quero te encorajar a, nesse momento, ter um posicionamento de fé diante da exposição da palavra de Deus e dizer, eu não vou me dobrar à escravidão. Gálatas 5:1 diz, não se coloquem de novo debaixo de um mesmo jugo de escravidão. Em outras palavras, não deixe que aquilo que te prendeu um dia volte a te prender, porque você foi livre. A Bíblia diz, para a liberdade Cristo nos chamou, e nós podemos andar em liberdade plena. Liberdade da opressão, do reino das trevas, liberdade de toda e qualquer forma de corrente ou prisão. Quando Jesus se apresenta publicamente no início do seu ministério, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para abrir a porta da prisão aos presos, para libertar os cativos. Foi isso que ele veio fazer. Então não aceite ficar dentro da prisão. Observe que Jesus não veio te arrancar da prisão, ele veio abrir a porta. Quem tem que levantar e sair é cada um de nós. É a nossa responsabilidade aceitar a libertação que ele oferece e decidir viver nesse lugar. Então Deus quebrou a força de aprisionamento que o reino das trevas tinha contra a minha e a sua vida. E quando eu e você entendemos isso, podemos nos posicionar em fé e viver essa nova vida de liberdade para a glória de Deus. Em terceiro e último lugar, eu quero explorar aqui algumas bênçãos decorrentes dessa primeira noite de Páscoa, que aconteceu na vida do povo de Israel. E eu quero que a gente veja o paralelo que isso tem para com as nossas próprias vidas. Então eu quero destacar aqui 4 bênçãos específicas que se manifestaram imediatamente na nação de Israel, logo depois, deles celebrarem a primeira Páscoa. Em Êxodo, no capítulo 12, que é o grande capítulo da Páscoa, da primeira Páscoa comemorada na ocasião da libertação da nação de Israel do Egito, a Bíblia diz, os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés. E Moisés, por sua vez, foi instruído por Deus. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam. E o texto termina dizendo assim, e despojaram os egípcios. A primeira coisa que nós podemos reconhecer que Deus concede a eles antes de eles saírem para a jornada é uma provisão sobrenatural. A Bíblia não diz que os egípcios apenas tiveram dó, a Bíblia não diz que foi apenas algo meramente natural, mas a Bíblia diz que o Senhor fez com que eles encontrassem favor. E quando a Bíblia usa o termo despojar os egípcios, fala de um volume extraordinário naquilo que receberam. Nós precisamos entender que o sacrifício de Cristo nos permite também viver provisão sobrenatural. Eu não quero enfatizar aqui riqueza, mas provisão. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O apóstolo Paulo diz, e eu gosto demais dessa declaração, aliás, eu tenho uma paixão por esses milagres de provisão. Filipenses 4, 19 diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Estamos em dias de grande desafio. A recessão econômica que vem seguindo essa crise de saúde do coronavírus talvez possa alcançar níveis sem precedentes. E nós precisamos entender que, a despeito de circunstâncias difíceis, nós podemos viver sustento e provisão sobrenatural. As mesmas declarações que os santos do Velho Testamento podiam fazer, como no Salmo 23:1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu e você podemos fazer, ainda declarando que Ele vai suprir nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Isso é benefício da Páscoa, da morte do Cordeiro, e é meu e seu direito, vivemos provisão sobrenatural. Jesus diz, vosso Pai cuida de vocês. Vocês têm valor aos olhos dele, mais do que as aves, mais do que os lírios que ele está cuidando. E nós precisamos entender esse lugar que nós temos diante de Deus e o direito de viver o sustento e a provisão de forma sobrenatural. O segundo benefício, eles passaram a experimentar não só a provisão dos céus, mas houve direção divina, direção. Deus sai à frente do seu povo, guiando eles nessa nova jornada. Então, Êxodo 12, capítulo que estamos dedicando tempo esses dias, diz no versos 21 e 22, o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Vou repetir a frase, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite.
Quando eles tinham que caminhar de noite, já não poderiam ver a coluna de nuvem. Então ela se transformava numa coluna de fogo. Mas Deus ia à frente e eles se moviam de acordo com ela. Êxodo, capítulo 40, versículos 36 e 38, diz assim: quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Quando a nuvem se mexia, eles sabiam, é hora de também nos mexermos. Quando a nuvem parava, eles sabiam, é hora de pararmos. Na direção onde ela ia, eles iam. No momento em que ela se movia, eles se moviam. Houve direcionamento. E o que eu e você precisamos entender é que logo depois da Páscoa, de celebrar Cristo, começa a nossa jornada. E se há algo que eu e você podemos acreditar que está à nossa disposição, é liderança de Deus nessa caminhada. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu e você podemos buscar viver uma vida debaixo da liderança de Deus. Obviamente precisamos de rendição. Tem muito crente tentando sair na direção que quer sem esperar a nuvem se mover. O Novo Testamento nos mostra que nós não podemos agir assim. No livro de Tiago, nós vemos ele declarando, né, vocês estão dizendo no seu coração, iremos a tal cidade, né, ali vamos nos estabelecer, negociaremos, ganharemos dinheiro, e diz, em lugar disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isso ou aquilo. Em outras palavras, ele está dizendo, não siga o seu próprio caminho, siga a nuvem, siga o Senhor. A nuvem representava a presença de Deus e nós precisamos viver e nos mover de acordo com a nuvem. Não faça apenas seus planos, ore em rendição a Deus para que os planos e a vontade dele se estabeleçam. Busque a liderança do Espírito Santo, porque isso é direito nosso, é consequência ou parte dos benefícios de celebrarmos Cristo, a nossa Páscoa. Em terceiro lugar, falamos primeiro a respeito de provisão sobrenatural, da direção divina em segundo lugar. Terceiro, outro benefício, houve proteção divina. Eu já mencionei isso várias vezes nas duas mensagens, mas eu vou repetir, eu vou enfatizar. Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14, depois o 30, nos mostra que depois que Israel saiu do Egito, Faraó se arrepende de tê-los deixado ir e sai com seu exército atrás. A Bíblia diz, Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. No versículo 30, o desfecho, a Bíblia diz, assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Algo que nós precisamos entender é que em Êxodo 23, Deus volta a falar de proteção. Ele diz, mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu lhe ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês, e adversário dos que são adversários de vocês, porque o meu anjo irá diante de vocês e os levará aos amorreus, aos heteus, aos cerezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Deus está dizendo, eu não só destruí o inimigo que perseguiu vocês antes, eu vou destruir os inimigos que estão adiante de vocês, eu vou ser inimigo dos inimigos de vocês, eu vou ser adversário dos vossos adversários. Deus estava dizendo, eu tenho um compromisso de protegê-los. E eu e você precisamos acreditar que hoje eu e você podemos experimentar a proteção divina. Isso é consequência da redenção que fez de nós a propriedade dele e Deus defende aquilo que lhe pertence. Em quarto e último lugar, eu quero falar de um outro benefício. Houve saúde divina se manifestando na vida dos israelitas. Olha essa declaração de Deus em Êxodo 15, 26, logo depois que saíram do Egito. Deus disse, se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês. Olha o que Deus está dizendo, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Outra tradução diz, eu sou o Senhor que te sara. Essa palavra no original hebraico é Jeová Rafa, o Senhor que cura, o Senhor que sara. Agora, um pouquinho adiante, em Êxodo 23, 25, Deus diz, adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Darei a vocês uma vida longa.
Todas essas promessas em consequência da Páscoa e da libertação ocorrida. Salmo 105, 37, quando reconhece a saída de Israel do Egito, diz assim: então fez sair o seu povo com prata e ouro. Isso define qual é o momento que aconteceu, é a saída do Egito. E entre as suas tribos não havia um só inválido. Gente, vamos pensar nisso. A Bíblia diz só dos homens de 20 anos de idade para cima, que puxavam da espada, alistados no exército, eram 600 mil homens de guerra. Se você der para cada um deles uma mulher só, que para a cultura da época era pouco, né? 3 filhos era muito pouco, só Jacó teve 13, se você contar Diná, a menina, além dos 12 filhos. Se você der para cada um deles uma mulher e 3 filhos, e multiplicar esses homens, então, por famílias de 5, nós estamos falando de 3 milhões de pessoas. Nós temos aí pelo menos uma Curitiba e meia, era muita gente. Só que a Bíblia diz, não houve entre eles um só inválido. Então, houve uma intervenção sobrenatural. Quando olhamos para as declarações do Novo Testamento, da obra da cruz, aquilo que Isaías, um dos profetas mais messiânicos do Velho Testamento, diz, que ele verdadeiramente levou sobre si não só as nossas iniquidades, mas as nossas enfermidades. Isso é aplicado em Cristo Jesus, na obra da cruz, e aquilo que ele veio fazer por mim e por você. O apóstolo Pedro, ele faz essa declaração no Novo Testamento, e diz em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. E daí ele repete a segunda parte, o segundo benefício. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. O Salmo 103 diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, mas é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. É quem redime a tua vida da cova, é quem te coroa de graça e de benignidade. Normalmente, nós os crentes só pensamos no perdão dos pecados. Eu não quero diminuir isso. É glorioso esse benefício, mas a Bíblia diz para a gente não esquecer os demais benefícios. E a obra da cruz, o sacrifício de Jesus, nos dá direito a viver essas coisas. Eu e você também podemos ter provisão sobrenatural, direção divina, proteção do alto e saúde divina e sobrenatural se manifestando nos nossos corpos. Temos direito a experimentar esse nível de intervenção. Quando Jesus vem a essa terra, Ele vem operando curas e milagres como nunca, jamais havia se visto. Mas Ele mostrou claramente que Ele não queria que isso parasse. Ele manda os seus discípulos continuarem orando e ministrando cura. Ele chega ao ponto de dizer para eles, quem crê em mim fará não só as obras que eu faço, mas até maiores. Jesus não estava dizendo que aquelas manifestações milagrosas de cura e de saúde iriam terminar. Ele estava dizendo, depois de mim, a igreja vai continuar a viver essas manifestações. E nós podemos e precisamos crer e nos apropriar disso. Em dias onde tantos estão assustados, nós precisamos entrar no lugar de uma fé sobrenatural e começar a declarar em linha com o Salmo 91, praga nenhuma chegará à minha tenda. Nós podemos crer na proteção de Deus, nós podemos crer em saúde divina, nós podemos crer em cura. E, de alguma forma, alguns levam isso ao extremo, a ponto de acreditar que então vão espiritualizar tudo e não cuidar da sua saúde. Não é disso que estamos falando. Mas ao mesmo tempo em que não queremos ir para um extremo, eu vejo crentes indo para o outro. E eles deixaram tudo na área da saúde meramente natural. Eu acredito que continuamos tendo essas responsabilidades. E nossa instrução nesses dias, né, desse vírus é que você tome todo o cuidado e prevenção. Mas nós também não podemos excluir o sobrenatural. Nessa hora, a igreja pode ver intervenções de Deus e dos céus como nunca antes. Mas precisamos, assim como Jesus, antes de curar as pessoas, dizia, seja feito conforme a sua fé. Precisamos entrar nesse lugar de fé. E já que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, precisamos falar desses benefícios e ensinar os crentes a entender os direitos que eles têm a partir da obra da cruz. Entendendo esses benefícios, eu aqui quero encerrar e concluir, chamando a sua atenção para o resultado e o propósito da Páscoa. Isso faz com que a nação de Israel deixe de ser escravo de Faraó e agora se torne o povo de Deus. Eles se tornam o povo de Deus, né? E não podemos falar a respeito da cruz e de Jesus, porque alguns querem falar de Jesus em quem ele crê, em quem ele pega uma bênção, mas onde não precisa ter nenhum compromisso com Deus. Deus estava dizendo, eu quero os meus sacerdotes na terra, eu quero um povo de propriedade particular. O texto que já lemos de Êxodo,
O Senhor diz, agora pois se ouvirem, Êxodo 19, 5 e 6, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, observe, guardar a minha aliança aqui, isso é compromisso, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Deus está dizendo, eu quero que algumas pessoas nessa terra que decidam andar comigo sejam meus como os demais não são. Isso significa não só pertencer a Ele no sentido de uma propriedade que Ele cuida, mas de entender comprometimento. Deus diz, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Todo crente que entende a obra da cruz, o que o Cordeiro Pascal fez por nós, ele não só firma uma aliança com Jesus, mas ele diz, eu vou viver para estender o teu reino nessa terra, eu vou ser um sacerdote seu, eu vou ser alguém que te serve. E uma outra coisa que não podemos deixar de destacar, é uma frase que Faraó ouviu várias vezes da boca de Moisés. Deixa meu povo ir, para que me adore. Êxodo 7,16 é uma dessas várias referências. Deixa meu povo ir, para que me adore. Qual é o propósito da redenção? Isso não apenas nos coloca no lugar de ser propriedade de Deus, mas Deus não quer nos tratar como objeto. Deus quer que nesse lugar de pertencer a Ele, a gente viva comunhão e intimidade em níveis profundos. Quando eu olho para o paralelo do Novo Testamento, nós vemos exatamente a repetição das mesmas coisas. Em 1 de Pedro 2,9, nós lemos, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A Bíblia diz, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar as virtudes de Deus começa em adoração, nós reconhecemos quem Ele é, mas também se estende e termina com nós decidindo sermos esses sacerdotes que Deus quer para tocar e abençoar toda a terra, e falar de Deus e dessa obra extraordinária, e de como Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você se compromete com Cristo, você precisa entender que pertence a Ele, viver exclusivamente para Ele, mas também viver para anunciar as suas virtudes. Tanto entrando no lugar da adoração e da intimidade, reconhecendo a grandeza de Deus, como compartilhando o Evangelho com as pessoas. Todas essas verdades já nos vinham sendo reveladas desde as figuras do Velho Testamento, na obra que Jesus realizou lá na cruz em nosso favor. E antes de terminarmos, e orarmos juntos, eu quero, em primeiro lugar, chamar a sua atenção para pensar a respeito de como você tem respondido a Jesus, o Cordeiro Pascal. Você tem se apropriado da morte dele. Mencionamos na palavra anterior que quando eles colocavam o sangue nos umbrais da porta, ele está dizendo, o Cordeiro que representa Cristo foi imolado, o sangue que representa a vida dele para a nossa redenção foi vertido. Mas ao pegar daquele sangue e colocar na sua casa, a pessoa está dizendo, aquilo que é uma provisão universal, eu me aproprio no nível pessoal. E se você ainda não fez essa apropriação, eu quero desafiar você a fazer isso agora mesmo. O convite de ontem, anunciamos também que a Bíblia diz que era para comer a Páscoa naquela noite, não podia deixar para depois. Quando nós falamos de receber Cristo, a ideia sempre bate no hoje, nunca no amanhã. Paulo escreve aos Coríntios e diz, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Hebreus 3,15 diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que talvez venha protelando isso por muito tempo, eu quero te desafiar nesse exato momento. Eu quero que você entenda, hoje é o tempo da salvação. Hoje é o dia aceitável. Hoje é a hora, agora é o momento. Não deixe isso para depois. Nós queremos te ajudar nesse momento a tomar essa decisão de não apenas buscar em Jesus o perdão dos seus pecados, mas entender que junto com esse pacote, significa que Ele se torna o seu dono, que você passa a ser propriedade dEle, mas Ele não impõe isso à força. Isso só pode se tornar real e verdadeiro na minha e na sua vida, se nós acreditamos no que Ele fez e decidimos nos render àquilo que Ele fez por cada um de nós. Talvez você que esteja assistindo, já um dia tomou essa decisão de servir a Cristo, mas por razões que não cabe aqui especular, ou tentar enumerar, você tenha se afastado, se desviado de Jesus, do Evangelho. Nesse momento, eu quero fazer um apelo a você para que se reconcilie, volte para Jesus. Assim como naquela parábola do filho pródigo, havia um pai todos os dias, olhando, espiando pelo caminho se o filho voltaria. Deus que te ama, Ele continua te aguardando, Ele continua te esperando. E se hoje você tomar a decisão
Diferente da primeira decisão estúpida daquele filho pródigo de se afastar. Se você tomar a decisão sábia que ele tomou depois de retornar, você será recebido pelo Pai com festa na casa. Nesse momento eu creio que o Espírito Santo está falando ao coração de pessoas que precisam de reconciliação. E eu quero te desafiar a fazer isso agora mesmo. Não deixe para depois. Hoje é o dia. Hoje é o tempo aceitável. E como Jesus fala a respeito de confessá-lo, não apenas crer, mas a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. No coração nós cremos que Ele não só morreu por nós, mas ressuscitou dentre os mortos. Mas é importante verbalizar isso. No reino espiritual você sacramenta o direito legal de Deus sobre a sua vida. Quando além de crer no coração, confessa com a boca. Então, há esses dois tipos de pessoas. Os que precisam entregar sua vida a Jesus pela primeira vez, os que precisam voltar para Ele. Eu quero ajudar você a fazer essa confissão e essa declaração. Se você é tocado pelo Espírito de Deus, entendendo e respondendo ao chamado e ao convite que Deus te faz agora, quer entregar sua vida a Jesus, vou pedir duas coisas. A primeira, que você faça essa oração que eu vou fazer agora e repita comigo. A segunda, se você permitir que a gente ajude nessa decisão, nós temos aí um link, né, no rodapé do vídeo, onde você pode entrar e ter acesso a um formulário mostrando que você está assumindo essa decisão. A ideia de sabermos da sua decisão, entrarmos em contato com você para te ajudar nessa nova fase. Se você não mora próximo da nossa igreja ou de uma das nossas igrejas, nós vamos mobilizar outras igrejas para fazer contato com você. Você pode ou digitar esse texto, né, esse link está embaixo, ou você pode usar o QR Code que está na tela, né, pelo celular, e você vai ser automaticamente transferido para esse link, né, enquanto continua assistindo esse tempo, né. Faça isso depois. Em primeiro lugar, nós vamos fazer a oração, né, vamos fazer essa confissão. Então, se você puder, não sei o ambiente onde você está assistindo, se você puder, repita isso em voz alta. Se por alguma razão você estiver limitado na questão do barulho, né, fale isso em voz baixa, mas verbalize isso. Eu vou falar de forma pausada para que você possa repetir depois de mim, né? Se você, de forma honesta e sincera, consegue acreditar naquilo que eu estou falando para fazer disso as suas palavras, então repita depois de mim. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço hoje a minha condição de pecador, mas reconheço em Ti o Salvador e o Redentor. Eu te agradeço por ter dado a sua vida por mim. Eu te agradeço pelo sacrifício que foi feito pela minha vida. E nessa hora, eu me arrependo dos meus pecados. Eu renuncio à minha vida passada de envolvimento com o mundo e o pecado. E eu decido hoje, eu decido entregar o controle da minha vida nas Tuas mãos. Eu faço de você o meu Senhor. Eu reconheço o seu direito de ser o meu dono, porque o Senhor um dia me comprou pelo Teu sangue derramado na cruz. E nessa hora eu me submeto a Ti e eu recebo, pela fé, o perdão dos meus pecados. Eu recebo o meu direito de ser filho na família de Deus. Eu declaro que, de acordo com a Tua palavra, eu me torno uma nova criatura. As coisas velhas passam hoje e tudo se faz novo. A partir de hoje, eu entro em aliança com Jesus e eu viverei uma nova vida. Eu invoco o nome de Jesus e a salvação plena que há nesse nome. Amém. Pai, eu oro por cada uma dessas pessoas que acabaram de fazer essa confissão. Eu oro que o poder do Teu Espírito Santo as envolva nesse exato momento. Eu oro que toda prisão maligna seja quebrada e desfeita na autoridade do nome de Jesus. Eu quebro agora toda a autoridade do reino das trevas contra qualquer uma dessas pessoas e as declaro libertas, livres na presença de Deus. Declaramos um novo começo. Oramos que a graça do Senhor os envolva, que a ação e a liderança do Teu Espírito Santo se manifeste e que eles passem a experimentar essa nova vida, o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. Estamos nesse formato de cultos online durante o período de isolamento social, né? E não podemos reproduzir nesse momento a festa que gostamos de fazer quando todo o nosso povo está reunido e as pessoas vêm à frente tomar essa decisão. Mas é importante que você saiba que nesse momento há muitos dos seus irmãos de uma grande família que você não conhece se regozijando pela sua decisão. Os céus estão em festa e agora você pode se tornar parte dessa família festiva. Se você puder, ao tomar essa decisão, preencha essa ficha. Isso vai nos permitir te ajudar. Que Deus te abençoe ricamente. Nós vamos encerrar com mais um momento de canção e celebração a Deus por essa bendita Páscoa que é Cristo Jesus, nosso Senhor, e o que Ele fez por nós. E vamos tomar posse daquilo que Ele tem nos disponibilizado. Eu creio que ainda antes dessa reunião encerrar, você pode experimentar um toque, uma intervenção de Deus na sua vida. Talvez você precise de cura, talvez você precise de vitória numa área específica. Enquanto celebramos Cristo, nosso Cordeiro Pascal, e os benefícios da sua morte, algo pode ser experimentado e vivido. Então faça isso de todo o coração. Amanhã continuamos com a terceira e última palavra da série, falando do pós-Páscoa e a festa que se segue. Deus te abençoe.